Olá, meus amigos, eu sou a doutora Sônia Inglatti, advogada especialista em Direito de Trânsito. E está começando mais um programa E Agora, Doutora? Dúvidas de trânsito que você não tinha para quem perguntar. E hoje eu vou explicar sobre 3 pontos que geram muitas dúvidas e também multas. A maioria dos condutores ainda erra. Nós vamos falar sobre o uso da luz alta, o uso do pisca-alerta e também sobre as novas infrações administrativas que podem trazer sérias consequências. Se você dirige, esse conteúdo é obrigatório para você. Fica comigo até o final e nós vamos esclarecer essas dúvidas. Vamos começar já no bloco 1, vamos falar sobre a questão da luz alta. Vamos lá, luz alta. O que acontece? A luz alta, esse é um dos erros mais comuns do trânsito e também um dos mais perigosos, porque o código CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é muito claro com relação a isso. Qual é o artigo? O artigo 40. Então vamos lá. O artigo 40, ele determina o seguinte: determina sobre as regras do uso da iluminação dos veículos. E ele estabelece que a luz alta, ela só pode ser utilizada em vias que não têm iluminação. Ou seja, quando não há o risco de ofuscar os outros condutores. Ou seja, se você está cruzando com outro veículo, você é obrigado a reduzir para a luz baixa. Se você está transitando atrás de um outro veículo, você também não pode utilizar a luz alta. Sabe por quê? Porque a luz alta, ela causa o ofuscamento. E o ofuscamento, ele compromete a visão do outro condutor, podendo provocar acidentes muito graves. Então, atenção ao ponto jurídico dessa questão do uso da luz alta. O uso inadequado da luz alta, ela configura, sim, uma infração de trânsito. E de acordo com o artigo 223 do Código, ele prevê uma penalidade. Então, nós temos aqui o artigo 223, que estabelece a penalidade para o uso irregular da luz. Ele prevê uma penalidade para quem deixa de manter a luz baixa ou utiliza incorretamente os faróis. Resultado: você vai ser notificado, vai ter pontuação na sua carteira e, mais do que isso, eu pergunto para você: vale a pena colocar as vidas em risco por um descuido ou pela utilização inadequada? Eu quero deixar uma dica para vocês que estão normalmente transitam durante a noite ou então que você, de repente, utiliza estradas rurais. É muito importante, você pode bater a luz alta para que você possa ter uma visão ampliada, mas você percebeu a presença de um outro veículo, imediatamente abaixe o farol. É muito simples. Se você transitar, seja um motorista defensivo, a luz alta ela é extremamente importante, tá, minha gente? Ela é extremamente importante porque ela amplia a visão, fazendo com que o motorista consiga perceber numa distância maior se tem algum tipo de obstáculo. Você que dirige nas estradas rurais, de repente você tem aí algum animal no meio da pista. Isso é muito importante. O uso intermitente da luz alta e baixa para informar é uma utilização relativamente corriqueira, mas é passível de notificação. O uso da luz alta para você informar eventual presença de viaturas que estão fiscalizando ali a questão da velocidade. É importante que você saiba que isso é proibido, podendo, inclusive, conforme a situação, dar ensejo a um processo judicial no âmbito penal. Muitas pessoas não sabem disso, acham que é só, tem um guarda lá na frente, eu vou avisar. Não faça isso, porque você pode, inclusive, em primeiro lugar, você pode, de repente, estar avisando uma pessoa que está ali roubando um veículo, tá? Outra situação, você pode estar informando a uma pessoa que está com excesso de velocidade e lá na frente ela acaba batendo e matando uma família. E você também, se for verificada essa situação desse aviso prévio, você pode até responder a um processo criminal. Então tem que tomar cuidado, eu não estou falando só do âmbito aqui do direito do Código de Trânsito, não. Nós estamos indo para a esfera penal também. É possível? Sim, conheço casos que já foram autuados por conta do uso da luz alta intermitente para avisar eventual fiscalização.
beleza? Então, sobre a luz alta, artigo 40 e o artigo 223. Daqui a pouquinho eu já vou deixar aqui registrado para que vocês possam consultar. São artigos longos que determinam ali, só para que vocês tenham o caminho onde buscar essa informação, beleza? Vamos falar agora sobre a questão do pisca-alerta. Então, luz alta, nós temos aqui agora a questão do pisca-alerta, tá? O pisca-alerta é um problema na questão do trânsito, porque muitas pessoas utilizam de forma irregular. É um erro, um dos mais comuns, o uso irregular do pisca-alerta. Muita gente acha que pode usar o pisca-alerta em qualquer situação. Aliás, minha gente, eu quero alertar aqui, principalmente os veículos de aplicativo, tá? Atenção você, é um sistema usual, mas ele não tem respaldo jurídico, tá? Ele não tem respaldo jurídico. Por quê? Porque é um veículo descaracterizado e o uso do pisca-alerta, vejam bem, está errado você utilizar o pisca-alerta para embarque e desembarque de veículo de aplicativo. O Código de Trânsito, no artigo 40, olha só, o artigo 40, de novo aqui, só que agora no inciso 5, tá? É o vizinho, porque é número romano, o inciso 5, ele é muito claro e ele informa o seguinte: o dispositivo de sinalização chamado pisca-alerta, que é quando ficam piscando as duas luzes, ele deve ser utilizado apenas em situações de emergência ou em imobilizações do veículo, ou seja, uma pane mecânica, um acidente, uma parada inesperada. Fora disso, o uso ele é considerado irregular. E aqui vai um alerta muito importante. Não pode utilizar o pisca-alerta em congestionamento. Você não pode utilizar também o pisca-alerta em trânsito lento. Você não pode utilizar o uso do pisca-alerta em filas. Isso é uma prática teoricamente incorreta. Além disso, é perigosa, porque o pisca-alerta ele retira a previsibilidade do veículo. Os outros motoristas não sabem se você vai parar, se você vai virar ou se você está apenas parado. E isso pode aumentar, sim, o risco das colisões. Pode, inclusive, como disse, gerar uma notificação. Então, fica aqui uma dica para você. Pisca-alerta, minha gente, ele não é conforto. Pisca-alerta, ele é uma situação que só pode ser utilizado em situações de emergência. Ah, doutora, mas você falou que não pode utilizar em fila e eu sou o último da fila. Isso é uma situação de emergência. Você se depara com um congestionamento e você é o último veículo. O que é que você faz? Você liga o pisca-alerta para você informar aos demais veículos que o veículo está parado de forma inesperada. Está parado porque à frente tem obstáculo. Desta forma aqui, você vai utilizar. Ah, beleza, chegou aqui o outro veículo. Este outro veículo aqui sendo o último, é ele que vai fazer essa utilização do pisca-alerta, entenderam? Você não pode, a imobilização ela tem que ser temporária, uma situação de emergência. Embarque e desembarque de passageiro de veículo de aplicativo, normalmente em fila dupla, é uma situação de emergência? Não. É uma situação em que a pessoa está utilizando um veículo num âmbito comercial e ela está utilizando de forma irregular o uso do pisca-alerta. É passível de notificação? É passível de notificação, tá? Outro detalhe, doutora, mas nós precisamos mudar isso. Aí é uma questão de alteração da legislação. Aí nós temos que inserir aqui no artigo 40, o inciso 5, e nós temos que inserir aqui veículos de aplicativo, e eu estou falando veículos de aplicativo porque nós temos várias empresas, tem uma que é super conhecida, que é mundialmente famosa, mas nós temos vários veículos de aplicativos e nós temos pessoas que estão trabalhando, inclusive, com os veículos completamente descaracterizados e utilizam dessa forma. E isso daqui está irregular. Se tornou uma prática reiterada, mas não significa que seja, essa prática reiterada significa que ela seja aqui juridicamente correta. Tá? Então, eu conheço muitos casos de pessoas que são notificadas e, mas eu parei ali só um pouquinho. É a mesma situação da vaga. Lembra que nós já falamos num programa? Nós falamos ali, se essa vaga, se você não preenche os requisitos para a utilização de determinadas vagas específicas, por exemplo, vaga para gestante, se você não é gestante e se você não está transportando uma gestante, você não pode utilizar aquela vaga, nem que seja por 1 minuto. Você não pode, se você não preenche os requisitos, você não pode.
Se você é um idoso e se você não tem a vaga para idoso, se você não é idoso e se você não está transportando um idoso, o idoso não precisa ser o condutor, tá? Mas se você não estiver transportando o idoso, você também não pode utilizar essa vaga. No caso da vaga do idoso, tem ainda um agravante. Você dispõe ali de um certificado emitido pelo normalmente estadual para que você possa usufruir dessa vaga. Então, além de estacionar na vaga adequada, o idoso estar presente no veículo, você tem que colocar ali a credencial, certo? Outra situação que é muito comum, vaga para pessoas que são portadores de necessidades especiais, cadeirante, pessoas que têm dificuldade de mobilidade, pessoas que têm autismo, tem vagas em shopping que são específicas para quem tem algum componente, algum integrante do veículo que tem autismo. Nesse caso, tem também a identificação. Se você não preenche os requisitos, você não pode estacionar, tá? Essa questão aqui do pisca-alerta para o veículo aplicativo é um drama, porque isso daqui, essas situações são reiteradas e acontecem no dia a dia, nas ruas. Isso daí pode sim causar muitos acidentes. Já falamos no programa anterior, qual que é o lado do desembarque? Nós temos aqui a pessoa para o carro, não é? Aqui é o condutor, ele desembarca do lado de cá. Os passageiros, eu tenho passageiro aqui, eu tenho 2 passageiros aqui no banco traseiro, tá? O que acontece? Um vai descer para cá e outro para cá? Não. Esses 2 passageiros vão desembarcar para o lado de cá, que isso aqui é o meio-fio, tá bom? Então, nós temos aqui, são regras, minha gente. Salvo a questão do condutor, porque nem sempre ele pode estacionar desse lado, os demais devem desembarcar sempre que possível do lado do meio-fio, justamente da calçada, na verdade, por conta aí da própria segurança, tá bom? E agora eu vou te mostrar algo que pouca gente dá atenção, mas que também pode gerar grandes problemas. Vamos falar sobre as infrações administrativas. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou um breve intervalo, vamos chamar os nossos apoiadores culturais e na sequência nós vamos falar sobre as infrações administrativas. É bem interessante, fique aí, chame os seus parentes para que você possa aí entender como é que as coisas funcionam. Infrações administrativas no próximo bloco. Volto já, pode rodar. DPtrans, recursos de multas. Peça a consulta da tua CNH grátis. Às vezes você está com a carteira suspensa e nem sabe. Os especialistas da DPtrans vão te orientar e, se precisar, vamos entrar com um recurso para que você não perca a sua carteira. Então aproveite e mande agora o seu WhatsApp para 99896-4345 99896-4345. O Novo Mundo é uma das regiões que mais se transforma em Curitiba. Um bairro que respira desenvolvimento urbano e segue um crescimento planejado. Aqui, a infraestrutura já é realidade. Faculdades, hospitais, comércios, serviços essenciais. Tudo ao seu redor. Não é por acaso que o índice de valorização dessa região está acima da média. Morar no Novo Mundo é investir no presente com os olhos no futuro. É aqui que começa uma nova fase da sua vida. Mais prática, mais conectada, mais sua. Make It Essence, planejado para acompanhar o seu ritmo. Make It, aqui sua vida acontece. De volta com o programa E Agora, Doutora? Dúvidas de trânsito que você não tinha para quem perguntar. Falei no primeiro bloco aqui sobre o uso da luz alta, do artigo 40, o artigo 223, o artigo 40, inciso 5, que fala sobre a questão do pisca-alerta, do uso do pisca-alerta. Chamamos a atenção aqui dos veículos, dos motoristas de veículo de aplicativo, é bem interessante, porque o motorista de aplicativo, ele está o dia a dia aí no trânsito e ele precisa tomar cuidado para que não perca aí a sua habilitação. E é facinho, gente, já mostramos no outro programa também. Nós temos 20 pontos, nós temos 30 pontos e nós temos 40 pontos, tá? Então, essa pontuação
sendo que se você exerce atividade remunerada, que normalmente são os veículos de aplicativo, ele sai desse patamar aqui e ele vem direto para cá, tá bom? Então ele pula aqui os 20 e o 30, independente da infração cometida, ele vai direto para o 40 pontos. E é interessante isso daqui porque se ele... Ai, mas é 40 pontos, doutora. Facinho, para você que está no dia a dia, facinho para você extrapolar. Se você, o artigo 208, se você passar aí no semáforo, no vermelho, 208, a infração é gravíssima, 7 pontos, 3 vezes 7, 21. Nesse caso aqui, facinho para você fechar nos 40, viu? Tá mais no dia a dia. Isso aqui é bem interessante também. Eu já falei, vamos lá. Então você tem aqui, deixa eu desenhar aqui. Isso aqui nós temos aqui uma faixa de pedestre, tá? Faz de conta que isso aqui é uma faixa de pedestre. E nós temos aqui o desenho horizontal. Aqui nós temos uma faixa de 15 metros, tá? 15 metros, é uma faixa contínua e depois ela segue pontilhada. Esta faixa aqui de 15 metros, esse cruzamento aqui, ele tem um semáforo, tá? Ele tem um semáforo aqui. Então, o que acontece? Se o seu veículo ele estiver nesta faixa aqui e o semáforo ficou amarelo, você pode passar, que não tem problema nenhum. Pode passar, vai tranquilo. Se o seu veículo estiver aqui e ele ficou amarelo, pode passar que você vai ficar tranquilo. Agora, o seu veículo está aqui, o semáforo ficou amarelo. O que você faz? Você tem este período aqui e você tem que parar. Porque se você avançar, você vai pegar o semáforo vermelho, tá? O vermelho, e nisso, você tem outros veículos, você pode causar aí um acidente. Então, é muito importante, essa faixa contínua, é essa a delimitação. Muitas pessoas não percebem essa faixa. Ela é uma faixa de 15 metros aqui, minha caneta tá falhando. 15 metros aqui, contínua, e ela vai determinar se você pode ou não passar no vermelho. E é muito interessante porque muitas pessoas, apesar de serem habilitadas, agora nós temos a questão do Centro de Formação de Condutores, que não é mais obrigatório, mas até então as pessoas passavam por horas de aula. E muitas pessoas, por mais que dirijam ali durante vários anos, não sabem ou não têm ideia dessa faixa, porque que ela é dessa forma. Então fica aqui esclarecido para vocês. Vamos falar agora, no segundo bloco, nós vamos falar sobre as infrações administrativas. Nós vamos começar com um dos casos mais graves. Isso dá muito problema, que é a venda do veículo sem a devida comunicação ao órgão de trânsito. Gente, isso aqui dá uma dor de cabeça que vocês não têm ideia. Vamos colocar aqui o artigo 134, tá? Do CTB. Ele determina um prazo, o Código de Trânsito é muito claro, ele determina um prazo para você informar o Detran. No caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário, para se eximir de responsabilidade, ele deve comunicar a venda ao órgão de trânsito. Se isso não for feito, minha gente, ele continua responsável por eventuais penalidades, ou seja, multas, pontuação, e ele pode ter até responsabilidades por infrações que ele não cometeu. Inclusive no âmbito, imagine um veículo em seu nome que se envolve num acidente, se envolve numa situação grave e acaba aí, de repente, atropelando, matando alguém. Então, uma dica para você, vendeu o seu veículo, não espera o prazo ali legal, comunica imediatamente, porque com isso você vai minimizar a possibilidade de ter aí um enquadramento por conta de uma notificação, de um acidente, enfim. Vamos lá ao segundo ponto agora, a atualização de endereço. Nós também temos muitos casos de pessoas que mudam de endereço e esquecem de informar ao órgão de trânsito que mudaram. E com isso, as notificações vão para o antigo endereço e ele acaba não recebendo ali a cartinha dizendo que ele cometeu uma infração. Perde prazo para indicação de condutor, não é notificado da penalidade, não é notificado aí da autuação, da penalidade, e com isso passa o prazo, quando ele vê já está com os pontos ali estourados. O artigo 241 do Código de Trânsito, então lá, 40.223.134, artigo 241. Meu Deus, eu nunca tenho aqui.
o artigo 241 do CTB. Por isso que você tem que assistir o programa desde o começo, que depois você não entende esse rabisco aqui. O artigo 241 do Código, ele prevê que a infração para quem deixa de atualizar os dados cadastrais está aqui, ó, artigo 241. Isso inclui não só o endereço, principalmente quando a pessoa muda de município. Você não mudou de estado, mas você mudou de município. Isso é um problema, porque se você não informa que o seu endereço foi atualizado, você pode ser notificado e você nem saber. Se o seu endereço está desatualizado, você não recebe as notificações e você perde os prazos para defesa e depois você não pode alegar aí o desconhecimento. Lembrando que a responsabilidade é do condutor, tá? Então fica aqui a dica para você. Mudou de endereço? Atualize imediatamente no Detran. Ah, doutora, mas acontece o seguinte, eu tenho ali a notificação do sistema de notificação eletrônico. Eu recebo a notificação do celular. Se você tem, eu não recomendo. Tá? Eu não recomendo. Mas se você tem o sistema de notificação eletrônico no seu celular, é importante que você verifique sempre se você recebeu ou não alguma notificação. Porque senão a gente acaba deixando... Quem é que olha SMS hoje? A gente só olha o SMS para ver código, não é? Quando você esquece a senha do seu e-mail, quando você precisa pegar algum tipo de código para você acessar um programa, é isso que a gente olha, o SMS. No mais, e tem tantos golpes por aí que você, de repente, pode receber uma notificação e achar que é um golpe. Então, eu não recomendo, eu prefiro que o Detran encaminhe a cartinha justamente para que você possa ter aí uma comprovação. Lembrando que o Detran, se ele não consegue, de repente recebe a confirmação de que a pessoa mudou-se, que o endereço está incompleto ou que houve qualquer situação, ele pode te notificar via edital, tá? Mas ele só pode notificar via edital após a emissão aí das duas notificações. Então isso é muito importante, isso faz a diferença num eventual recurso, tá bom? O Detran tem direitos, mas o Detran também tem deveres. E o proprietário tem direito? Claro que tem, mas tem também deveres, beleza? Então manter aí o endereço atualizado. Agora o terceiro ponto, veículos que não têm aí a inspeção obrigatória. O artigo 230 do Código, ele trata dessas irregularidades dos veículos. Prevê, inclusive, penalidades para a circulação que estão em desacordo com as exigências legais. Isso inclui casos em que a obrigação de inspeção do veículo. Se o veículo não está irregular, ele pode ser multado e, conforme a situação, ele pode ser até retido. Vocês conseguiram perceber ao longo de toda essa explanação que pequenos erros podem gerar grandes problemas? O uso incorreto, o simples uso incorreto da luz alta, ele pode causar acidentes, porque ele causa ofuscamento. Ofuscamento é quando, imagine um carro, você acaba cruzando com o veículo no período noturno. O cara está com aquela luz alta, ele bate no teu olho, a tua pupila retrai para impedir aí a entrada da luz, e quando o veículo passa que você abre, você está no período noturno, você pode ficar momentaneamente cego, literalmente cego. E com isso, você está andando com o seu veículo a 80, 90, mesmo que seja 60 km por hora. Você imagine quantos metros você vai transitar com o seu veículo às cegas. Com isso, você pode invadir, de repente, aí a pista contrária, você pode sair da pista, se tem uma curva, você passa reto. Olha só que absurdo. Então, o uso da luz alta de forma inadequada pode causar, sim, um acidente gravíssimo. Mesma situação do pisca-alerta. Pisca-alerta utilizado de forma inadequada, ele também pode causar riscos. Isso daí, o que acontece? Normalmente, quero passar um caso bem peculiar para vocês. Veículo que utiliza pisca-alerta, ele tem que estar parado. Não se usa jamais luz de pisca-alerta com o veículo andando, porque senão o outro condutor que recebeu essa informação, ele não sabe, na cabeça dele, o veículo está parado. E se você está transitando, isso daí pode causar aí uma confusão e pode causar um acidente grave. É muito importante, de repente, você, liga o pisca-alerta, o carro começou a andar, você esqueceu, e você faz uma conversão para a esquerda ou para a direita. E, de repente, você está com as duas luzes, você não passou a informação correta para o condutor que vem atrás e pode causar um acidente gravíssimo. Além do que, minha gente, tudo isso pode gerar multa,
pode gerar pontos aí na sua carteira de habilitação, tá? E até complicações maiores, com situações envolvendo aí processos criminais, enfim. O trânsito, minha gente, ele exige muita atenção. Ele exige, além da atenção, ele exige uma responsabilidade jurídica. Por quê? Porque se você não seguir as regras conforme está estabelecido no Código de Trânsito, você pode responder conforme a situação até um processo criminal. Daqui a pouquinho, me lembra aí, Cleusa, eu vou falar sobre a questão do endereço, tá? Sobre a questão da indicação do endereço. Por isso que eu sempre digo, o conhecimento, as normas de trânsito, é por isso que eu, há mais de 20 anos, mais de 25 anos, na verdade, um quarto de século, eu já cumpri 25 anos de repasse de informações. Eu não faço recurso de multa, minha gente, mas eu oriento para que você tenha conhecimento, para que você não seja notificado, para que você, eventualmente, se for notificado, você tenha um conhecimento mínimo, básico, para que você possa, enfim, rebater ou contestar essa notificação perante ao órgão de trânsito, o Departamento de Estradas e Rodagens, a Polícia Rodoviária Federal, a questão da Secretaria de Trânsito Municipal, enfim, o órgão que te atuou. O órgão que atuou, ele é o responsável por julgar eventual contestação dessa notificação, tá? E esses conhecimentos, eles evitam muitos prejuízos altíssimos. Por quê? Pessoas que dependem do veículo para trabalhar, estou falando aqui sobre um motorista aplicativo, mas tem um motorista do transporte coletivo, tem um motorista do veículo pesado, do caminhão, tem os motoristas que precisam da sua CNH para fazer frete, de repente viagens, enfim, tem uma série de situações de pessoas que utilizam o veículo como instrumento de trabalho. E se você está enfrentando problemas com multas ou então com a sua habilitação, procure uma orientação especializada para que você, de repente, não caia em golpes. Justamente não existem promessas miraculosas, porque a pessoa perdeu a carteira foi suspensa, na sequência foi cassada e com isso a pessoa vai resolver o problema em uma semana. Mentira, não resolve, não é desta forma. Se você cometeu uma infração, você tem que pagar realmente pelo seu erro. Qual é o seu erro? Ficar um determinado período, ou pagar a multa pecuniária, ou então, conforme a infração, você vai ficar um período sem dirigir, e se você, de repente, for reincidente, você pode até ter a sua habilitação cassada. Por quê, minha gente? Porque a habilitação, ela é um documento que ela é concedido pelo Estado para que você possa conduzir o seu veículo se você preencher os requisitos. Agora, nós tivemos aqui um aumento da validade aí, do período da habilitação, mas você precisa preencher os requisitos, combinado? Falando rapidinho sobre a questão aqui do endereço, antes que meu diretor aqui me chame. Na verdade é o seguinte, minha gente, a questão do endereço é muito, muito sério, porque a apresentação de endereço falso, isso pode caracterizar uma infração criminal e você pode responder criminalmente pelos seus atos. Então, tome cuidado com relação à falsidade de endereço, depende aí se você não mora naquele endereço, se você não é domiciliado naquele endereço, se você não trabalha naquele endereço, você não pode informar aquele endereço para um órgão oficial. Beleza? Senão você responde a um processo criminal. Na próxima aula eu vou falar mais sobre isso, que as pessoas também têm bastante dúvida. Enfim, esse foi mais um programa. E agora, doutora, nós temos aqui alguns artigos, luz alta, pisca-alerta e também sobre a questão das ultrapassagens. É importante que você refaça, assista de novo, chame aí o condutor da sua casa, seu marido, seu filho, para que você possa eventualmente esclarecer as dúvidas, tá bom? Eu sou a doutora Sônia Englati, nos encontraremos no próximo programa e eu vou trazer informações muito importantes do setor de trânsito para vocês. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau!